Pega aí a tua Bíblia, em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia aí, livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias é no Antigo Testamento, no capítulo 39. Livro do profeta Jeremias, capítulo 39. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Amém? Diz assim: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porque confiastes em mim, diz o Senhor. É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração e vamos pedir ao Senhor que, através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos revelar essa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo, tem a ver com a minha família, é o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Pronto, toma o teu assento aí e preste muita atenção. Ebed-Meleque, esse nome significa servo do rei. Ele vai nos dar uma lição nessa noite. Nós vamos aprender hoje com Ebed-Meleque. Pastor, ele era de Israel? Não, não era de Israel. Ele era um etíope. E Deus promete a ele que o livraria, que o salvaria, quando a Babilônia tomasse Israel. Ele iria ver aquela cidade sendo tomada, iria ver aquelas pessoas sendo mortas, mas ele, o Senhor, iria livrar. Mas pastor, o que ele fez de especial? O que ele fez, amados, foi salvar a vida do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi preso por alguns homens, eram autoridades de Israel, e prenderam a Jeremias e jogaram Jeremias em um calabouço, em um poço, e ali não havia comida. Com certeza ele iria morrer. E o mais impressionante é que quem lançou ele naquele calabouço foram os seus próprios compatriotas. Essas pessoas que lançaram o Jeremias no poço eram de Israel. E quem vai salvar a vida do Jeremias era um estrangeiro. Quando o Ebed-Meleque soube que Jeremias foi lançado naquele calabouço para morrer, ele foi até o rei na época, Zedequias, e ele intercedeu pelo profeta. Pastor, o que é interceder por alguém? É você pedir por aquela pessoa, é simplesmente você apelar por aquela pessoa, pedir por misericórdia por aquela pessoa. Então ele foi até o rei Zedequias e pediu pela vida do profeta Jeremias. Rei, lançaram Jeremias no calabouço, e o que ele fez? Ele é inocente, ele é um homem de Deus, ele irá morrer lá. E aí o rei autorizou: tragam alguns homens
e vá e salve a Jeremias. E foi isso que ele fez. Amados, ele arriscou a sua própria vida para salvar a vida do profeta Jeremias. Vamos ver isso aqui. Capítulo 38. A partir do versículo 8. Preste atenção. Livro do profeta Jeremias, capítulo 38, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço, por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas, e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Olhe para mim aqui. Eu chamo mais uma vez a atenção. O Ebed-Meleque não era de Israel, era um estrangeiro. E só ele teve a coragem de interceder, de arriscar a própria vida para salvar Jeremias. Olha, não está certo, rei. Ele irá morrer nesse calabouço. Então o rei o autorizou. Pois vá e tire Jeremias de lá. Então ele pegou algumas cordas, e esses trapos era para que não ferisse ainda mais a Jeremias. E ele lançou aquelas cordas. Jeremias, está me ouvindo? Jeremias: estou. Amarre essas cordas aí, com esses trapos, sobre os seus braços, seus lombos. Nós vamos tirar você daí. E aí, amados, eles tiraram o Jeremias dali e salvaram ao profeta. E quando nós lemos no capítulo 39, aqui, versículo 18, ó, Jeremias 39, 18: Porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porque confiastes em mim, diz o Senhor. Amados, olhe para mim. Ele salvou ao Jeremias, e o Senhor prometeu que iria salvar a ele. Não é tremendo isso? Tudo que a gente faz, amados, para as pessoas do bem ou até mesmo do mal, fica guardado. Aquilo que você faz vai ter uma consequência ou boa ou má. Se você faz algo mal, o que você vai colher? O mal. Mas se você faz algo do bem, você vai colher também o bem. Às vezes, irmãos, na casa de Deus, o Senhor manda um etíope para abençoar, porque as próprias pessoas não têm fé, porque as próprias pessoas têm medo. Aí Deus tem que mandar um estrangeiro, para que a casa dele não fique com as portas fechadas. Mas quem é que Deus quer abençoar? Quer abençoar a mim. Eu que sou da igreja. Eu, amados, que tenho que tomar a frente da obra. Não posso deixar para um estrangeiro. Mas quando não há ninguém para salvar o profeta, irmãos,
Deus tem que mandar de fora. Isso é uma vergonha para a casa do Senhor. Então, para que o Jeremias fosse salvo, Deus teve que mandar alguém de fora, um estrangeiro, porque os seus próprios compatriotas queriam era a sua morte. Lancem ele aí no calabouço. E lançaram, amados, naquela cisterna, talvez cheia de lama, não tinha nem água para tomar, esqueceram ele ali. Aí teve que ver aquele etíope: rei, o profeta irá morrer, ele é um homem de Deus, não fez nada de errado, está falando a verdade. Ele intercedeu pelo profeta. Então, ele salvou a vida do profeta, e Deus prometeu que a vida dele seria salva. Diga amém por isso. Amados, isso é tremendo. Quando fazemos algo para Deus, Deus, Ele não esquece, Ele retribui, amados. Quando você faz algo para Deus, na casa do Senhor. Por que eu falo na casa do Senhor? Porque é importante. O Jeremias simbolizava a obra de Deus. Já imaginou se Jeremias morresse ali? Mas Deus usou alguém, irmãos. E o próprio Jesus Cristo, vamos ver aqui, no Evangelho de Mateus, o Ebed-Meleque salvou ao Jeremias, e Deus salvou o Ebed-Meleque. É assim que Deus faz. Você abençoa a obra de Deus, e Deus abençoa a sua vida. Eu pergunto para você, é fácil de compreender ou não, quando a gente lê a palavra? Fica muito fácil, irmãos, de você compreender a palavra. Olhe para mim aqui, você lembra do Elias? Aquela mulher de Sarepta, não era de Israel, mas uma estrangeira que ajudou o profeta. Ele chegou para aquela mulher, falou com ela: olha, eu quero que a senhora faça um pão para mim. Não posso, só tem um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Vou preparar agora um bolo para mim e para o meu filho, e depois vamos morrer. Ele falou: pronto, faça como a senhora está dizendo aí, mas traga primeiro para mim. E ela fez, irmãos. Eu pergunto para você, Deus cumpriu a sua palavra ou não? Ela ajudou o profeta, amparou o profeta, e Deus amparou aquela mulher e o seu filho, e eles não morreram. E lembro mais uma vez, aquela mulher não era de Israel, era uma estrangeira. E o próprio Jesus Cristo lembrou da história dessa mulher. Por quê? Porque ela que se dispôs a ajudar o profeta. Talvez, amados, se Deus enviasse o profeta para outro lugar, as pessoas iriam virar as costas para ele, pessoas de Israel. Mas Deus, amados, é fiel. Deus sabe, amados, do esforço de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e Ele não vai deixar desamparar. Agora, aquela pessoa que faz isso, Deus vai abençoar. Vamos ver aqui, Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 40. Não tenha medo de abençoar a obra. Ah, pastor, porque se eu fizer isso vai faltar para mim. Quem fala isso é o diabo. Não falta, irmãos. Quando você faz a obra de Deus, quando você se esforça na casa do Senhor, o Senhor te dá forças. A Bíblia diz que Ele vai te renovar. Olha o que Ele diz aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 40. Ó. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Diga graças a Deus por isso. Deus amado não vai deixar de honrar você.
Isso aí aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu ainda era diácono, ou já era presbítero da igreja. Tinha um irmão da igreja, o irmão Edilson. Ele chegou na minha casa e falou assim: presbítero, ou era presbítero ou era diácono. Diácono, eu queria que o senhor fosse comigo em tal lugar. Aí eu fui com ele, levei até a minha esposa. E ele naquele dia, irmãos, ele comprou para mim. Até hoje eu me lembro, irmãos, eu não esqueço não. Porque a gente deve esquecer coisas ruins, mas coisas boas. E você não deve esquecer, amado, de quem ajuda você. Nunca esqueça, nunca seja ingrato. Naquele dia, irmãos, ele comprou para mim, porque eu não tinha, 3 blusas assim grandes, 2 calças, comprou cinto para mim, comprou 3 gravatas, comprou meia. E aqui eu tô é gordo, viu, meu amigo? Eu era mais magro do que isso aqui. Quando eu começava a pregar, cadê o pastor? Está atrás ali do microfone, está ali ele, ó. E eu nunca esqueci, irmãos, o que esse irmão fez por mim. Mas quando você faz isso, amados, pela obra, o Senhor ele vai honrar você. Ele diz: aquele que honra um profeta na qualidade de profeta vai ser honrado também. Deus não vai esquecer de você. Aquele homem, amados, iria morrer. Teve que um estrangeiro interceder por ele. E graças a Deus que ele fez isso. Mas o Senhor não esqueceu. Vamos voltar, vamos ler de novo isso aqui, para a gente finalizar mesmo e orar. Livro do profeta Jeremias, capítulo 39. Eu nunca esqueci isso aí, irmãos. Em todo lugar onde eu estou, eu conto esse testemunho. Jeremias 39 e o versículo 18, ele diz, ó: porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porque confiastes em mim, diz o Senhor. Lembra do profeta Daniel? Por que ele foi salvo da cova dos leões? Porque ele confiou no Senhor. Quando confiamos no Senhor, irmãos, a gente não teme. Ele arriscou a própria vida para salvar a vida do profeta. E Deus, ele não esqueceu. Ele não esquece, amados, o que nós fazemos de bom. O que você faz para uma pessoa que precisa, Deus, ele vai honrar você. Pode ter certeza. Não tenha medo de ajudar a quem precisa, irmãos. Porque Deus, ele vai honrar você. O livro de Provérbios, para a gente finalizar mesmo. Provérbios 19. Provérbios 19 e o versículo 17, para a gente finalizar mesmo e orar. Vamos pedir a Deus um coração como de Obed-Meleque. Vamos pedir a Deus também que ele venha nos livrar desses calabouços que o diabo quer nos colocar. Que nós sejamos, amados, como Obed-Meleque, usados por Deus para tirar as pessoas do calabouço, no nome de Jesus. Agora, quando você for orar e pedir para ser um Obed-Meleque, Deus ele vai enviar você. Não vá amarelar depois. Se você for orar nesse sentido, ele vai fazer você ser um Obed-Meleque. Mas o Obed-Meleque ele não amarela. Aquele que é o Obed-Meleque, ele tem que ir lá no calabouço e fazer o possível para tirar os profetas, para tirar quem precisa de lá. Aqui, ó, Provérbios 19 e o versículo 17. Se você for orar nesse sentido, tenha muito cuidado. 19 e 17, ó: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. É forte ou não? Quando você ajuda o pobre, você empresta a Deus. E o pobre, amados, é aquela pessoa que precisa de você. Pastor, mas eu sou pobre. Não.
Amados, sempre vai ter alguém que precise da gente. A gente pensa que, pastor, não estou bem financeiramente. Irmão, você tem uma casa para morar, você tem uma cama para dormir. Mesmo com todos esses problemas, você não é pobre. Pobre, nesse sentido aqui, é aquele que não tem nada, que está no calabouço. E o pobre também, nesse sentido aqui, é aquela pessoa que não tem Jesus Cristo. Aí você tem que pregar para ela, mesmo que ela tenha muito dinheiro, mas ela é pobre, porque não tem a salvação. Ser um Ebed-Meleque, nesse sentido, é ter essa coragem de arriscar a própria vida para ajudar o próximo. Então, eu vou deixar para você como dever de casa, para você ler o capítulo 38 e o capítulo 39 do profeta Jeremias. Vai despertar, amados, aquele desejo de pregar, e vai te dar também força, tirar do teu coração todo o medo. Não tenha medo, irmãos. Quem autorizou o Ebed-Meleque? Não foi o rei? Então, meu amigo, se foi o rei, amados, é o rei Jesus. Ele já nos autorizou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Então não tenha medo. E o Senhor, Ele vai usar você. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor.